aqui hoje para trazer para as mulheres, falar um pouquinho sobre câncer de mama, sobre prevenção, tirar aí tantos tabus que ainda existem em cima dessa palavra câncer de mama, né? E trazer a importância de consultar com um mastologista, de conhecer o próprio corpo e de tudo que a medicina avançou nesse tratamento e nesse tipo de diagnóstico. O que o doutor Guerreiro pode contar aí para nós? O câncer de mama é uma das principais doenças malignas da mulher. Hoje, a nível de Brasil, nós sabemos que significa em torno de 30%, quase 30% dos casos de câncer da mulher. Então, é uma doença extremamente importante, né? Para se ter uma ideia, comparativamente, 67 mil novos casos de câncer de mama e o câncer de ovário em torno de 6 mil casos, né? Não chega a 10% dos casos de câncer de mama. Então, os números de casos de mama, doutor, infelizmente, eles têm aumentado muito, né? Ano a ano. E isso se deve à falta de prevenção, à falta de cuidado, algumas mulheres ainda não saberem que precisam vir procurar um mastologista que é o especialista de mamas, a gente saber que o câncer ele é multifatorial. O que o doutor acredita que seja a principal causa de tantos casos assim? Os cânceres, de uma maneira geral, estão relacionados, a maior parte, ao estilo de vida, qualidade de vida da população, né? Então, falta de atividade física, né? O sedentarismo, os hábitos alimentares, obesidade, né? Então, isso é multifatorial. O outro aspecto, nós temos, a nível de Brasil, uma taxa bastante elevada de diagnósticos mais tardios. As chances de cura do câncer de mama, eles são elevados desde que seja recebido o diagnóstico com bastante antecedência. E eu sou uma prova disso, né, doutor Guerreiro? Exatamente, Ali. Na realidade, a gente sempre tem que correr atrás do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós temos que entender assim, o diagnóstico precoce são tumores menores do que 1 centímetro. Então, de uma maneira geral, não são tumores palpáveis. Então, o que a gente sugere? Sempre exames de prevenção, né? Normalmente se indica uma consulta com mastologista e nós só vamos ter um diagnóstico precoce fazendo exame cedo. Hoje a gente sabe assim, ó, que o exame que mais reduz taxas de mortalidade é a mamografia. E nós conseguimos pegar às vezes tumores muito pequenos. Mas nas mamas densas, são muito densas, a gente sempre lança mão da ultrassonografia e muitas vezes também se usa a ressonância magnética de mama. A mamografia, doutor, é o exame que realmente traz o diagnóstico mais precoce. E ainda existem grandes dúvidas a partir de que idade deve ser feito a mamografia e também a partir de que idade se deve vir consultar com o mastologista. Olha, na realidade, o mastologista ele trata todas as doenças da mama. Em relação à mamografia, a Sociedade Brasileira de Mastologia sugere que na população geral de mulheres se inicie o exame de mamografia a partir dos 40 anos de idade. Naqueles casos em que existe história de câncer familiar, que mãe, irmãs, tias, primas tiveram câncer de mama, se orienta que se inicie isso 10 anos antes, no caso em que ocorreu o câncer de mama. Existe assim, para você ter uma ideia, a maioria dos casos de câncer de mama são aleatórios, não existe uma causa genética. Os casos de mutações genéticas ou hereditários, eles giram em torno de 8 a 10% dos casos de câncer de mama. Naqueles casos que existe uma hereditariedade, né, a gente normalmente inicia mais cedo. Se começa normalmente em torno dos 35, 34 anos de idade ou até menos, né? Só que o que acontece? Quanto mais jovem a mulher, mais densa é a mama. E a mamografia tem mais dificuldade de
de fazer um diagnóstico nessas mamas densas. São mamas que têm pouca gordura, então a imagem da mamografia fica um pouco obscurecida. Então, nesses casos, normalmente a gente precisa de usar ultrassonografia, que ajuda bastante, e em mamas extremamente densas a gente utiliza muito a ressonância magnética de mama. Mas a ressonância não é um exame para rastreamento populacional, né? Então, a nível de população geral, para rastreamento se utiliza mais mamografia e ultrassonografia. Após a mulher, doutor, fazer os exames e ser detectado o tumor, qual é o procedimento? Bom, olha, nós temos que pensar o seguinte: normalmente o câncer de mama é diagnosticado ou é um nódulo sólido, ou de uma maneira geral são microcalcificações. Primeiro ponto que se deve ter em mente assim, de uma maneira geral, não se retira a lesão, não faz cirurgia aberta, cortar, retirar o nódulo. Hoje se faz uma punção biópsia com agulha grossa. Tanto isso pode ser feito tanto em microcalcificação como nos nódulos. Isso é importantíssimo. Então faz a biópsia, retira os fragmentos do tumor e aí o estudo de patologia vai dizer se esse tumor é benigno ou é maligno. Se ele é maligno, se ele é um câncer de mama, é fundamental que se faça um estudo imunohistoquímico. Esse imunohistoquímico vai nos dizer que tipo de câncer de mama é. Então existem alguns grupos de câncer de mama. E cada um desses grupos tem um tratamento específico. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é a idade da mulher no momento do diagnóstico. Hoje, de uma maneira geral, mulheres com menos de 50 anos de idade, que são portadoras de câncer de mama, é importante que se faça uma pesquisa de mutação genética, que se faça um painel genético. Por quê? Aquelas pacientes que têm mutação genética, conforme o tipo de mutação genética, elas já têm indicação para se fazer uma cirurgia redutora de risco na outra mama. Então, normalmente já há uma indicação para que se faça a retirada das duas mamas e que se já faça a reconstrução imediata. Por quê? Porque normalmente, conforme a mutação, a taxa de risco de câncer na outra mama é elevada, às vezes chega até 80%. Existem tumores menos agressivos e a conduta é que se faça a cirurgia primeiro e depois se faz quimio e radioterapia. Existem alguns tumores que são mais agressivos de uma maneira geral, mas que respondem muito bem à quimioterapia, e hoje tem um tumor que é o HER2 que responde muito bem à imunoterapia. Então se orienta que se faça primeiro a quimioterapia e a imuno, e na segunda fase se faz a cirurgia. O importante disso é que, se fazendo quimio e imunoterapia, nós vamos observar se esse tumor tem uma regressão, se ele reduz bastante de tamanho ou muitas vezes acaba até desaparecendo o tumor. Então aí pode ser feita uma cirurgia mais conservadora depois da quimio e da imuno. Não precisa muitas vezes retirar a mama, só retira essa área onde existia o tumor. Então a cirurgia acaba ficando menos agressiva, né? Então a gente faz uma cirurgia mais restrita. Doutor, vamos trazer um pouquinho então, falar sobre a reconstrução das mamas, que é quando precisa ser retirada as mamas e ser feito esse procedimento. Na realidade é assim, nós temos várias formas de reconstrução de mama. A reconstrução pode ser feita com retalhos locais da própria mama, quando não se retira toda a mama. Por exemplo, tem uma mama muito grande, a gente faz uma mamoplastia, retira o tumor, remodela a mama. Normalmente o ideal é que já faça as duas mamas para ter uma simetrização. O que mais se faz é a reconstrução de mama com os implantes de silicone, né? Digamos assim, essa é a cirurgia que mais se faz e a cirurgia mais simples de ser feita de uma maneira geral. Mas todas essas técnicas cirúrgicas, o ideal é que elas sejam feitas no momento em que se faz o tratamento do câncer de mama.
Sempre que a gente faz a reconstrução imediata, os resultados, de uma maneira geral, são muito melhores. Isso ajuda muito na autoestima, ajuda muito na forma de encarar o tratamento do câncer de mama. Com todas essas informações que o doutor trouxe para nós, qual é a mensagem final que podes deixar? Mas assim, o primeiro passo do profissional é o acolhimento. É a gente saber acolher essas pacientes, porque não é fácil receber um diagnóstico de câncer de mama. Então, o acolhimento é fundamental. O segundo passo é o profissional mostrar que esse diagnóstico não é uma sentença de morte. Pelo contrário, as taxas de cura são altíssimas. E hoje, com as tecnologias que se tem, aumentaram bastante. Então, o importante é a gente mostrar para a mulher que é uma luta e que a gente está junto, que nós vamos vencer isso junto.